Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao módulo de simulação de estresse de combate para o treino de Krav Maga. Eu sou o Coronel Fernando Montenegro, veterano do Exército Brasileiro, ministrei instruções no curso de comandos, no curso de Guerra na Selva, fui o instrutor-chefe do curso Guerra na Selva, onde implementei a modalidade do Krav Maga no SIGS, que até onde eu sei, até hoje funciona lá, e também sou faixa preta de Karatê e de Krav Maga. Então, sejam bem-vindos e eu acredito que esse módulo vai ser muito importante para você na função de instrutor de Krav Maga. Nessa jornada, você será convidado não apenas a repensar a forma como treinamos reações diante de situações agressivas, mas também a compreender em profundidade os mecanismos que moldam o nosso comportamento quando a pressão, medo e o cansaço se tornam protagonistas. Nessa aula introdutória, vamos mergulhar nos fundamentos do estresse de combate, entendendo o que é o estresse sob uma perspectiva histórica, fisiológica e pedagógica, como ele se mantém no corpo e na mente, qual a sua importância no contexto da defesa pessoal e por que ele precisa ser não só reconhecido, mas simulado com ética e inteligência nos treinamentos de Krav Maga. Vamos começar pelo começo. O que é o estresse, afinal? Em 1956, o médico húngaro-canadense Hans Selye, eu acho que é assim que se fala o nome dele, tá? Definiu estresse como uma resposta inespecífica do organismo a qualquer demanda por mudança. Em outras palavras, o estresse é a reação que o nosso corpo tem diante de qualquer estímulo que fuja da normalidade. Isso pode ser uma notícia inesperada, uma alteração de rotina, uma ameaça física e um desafio emocional. O ponto de vista central aqui é: estresse é uma resposta natural e não necessariamente negativa. Ele existe para nos proteger, nos mobilizar e nos fazer sobreviver. No entanto, quando falamos de estresse de combate, estamos indo além. Estamos tratando do tipo de estresse que ocorre em situações de risco real ou simulado de confronto físico, onde há possibilidade de lesão, dor ou derrota. Ou seja, quando o sistema de defesa pessoal precisa atuar de forma completa: corpo, mente e tomada de decisão. Esse tipo de estresse envolve ativação fisiológica intensa, descargas hormonais imediatas e mudanças abruptas na cognição. Em muitos casos, o praticante ou instrutor treinado tecnicamente percebe que o seu corpo entra em colapso comportamental, trava, recua ou executa a técnica de maneira descoordenada. E isso é onde a nossa missão de educadores e treinadores se torna decisiva, porque não adianta treinar a técnica na ausência do estresse. É como ensinar alguém a nadar no tapete da sala. O que define a eficácia do Krav Maga é exatamente a capacidade de atuar com lucidez sob pressão. Mas, antes de falarmos sobre como simular esse estresse, precisamos compreender as categorias e manifestações do fenômeno. O estresse pode ser classificado em diversas maneiras. Ele pode ser agudo, quando é pontual, e surge em situações breves de risco. Por exemplo, reação diante de um assaltante. Pode ser crônico, quando ocorre de forma prolongada e leva a desgastes mais complexos, como insônia, falta de motivação ou alterações de humor. E pode ser traumático, quando o evento que o causou ultrapassa os limites adaptativos do indivíduo. Além disso, existe o estresse físico, como a exaustão muscular, a privação de sono ou a dor. E o estresse emocional e cognitivo, como o medo do erro, a pressão de um ambiente observador, a dúvida sobre a própria capacidade de agir e outros. Esses dois tipos, o físico e o emocional, muitas vezes se combinam. Um exemplo prático: pense em um aluno que chega ao final de uma sessão prolongada, suado, com os músculos tensionados
e a respiração acelerada. Nesse momento, você propõe uma técnica simples, mas acrescenta um elemento inesperado: a luz baixa, a presença de ruído ambiente e a condição de atuação observada por todo um grupo. O aluno, de repente, começa a hesitar. Ele sabe a técnica, já executou dezenas de vezes, mas o cenário de incerteza e de cobrança simbólica ativa a sua resposta de estresse. E o corpo reage como se estivesse em risco real. E quando falamos de corpo reagindo, estamos entrando no campo da psicofisiologia do estresse. Vamos entender isso com calma. Todo estresse significativo ativa o chamado sistema nervoso simpático. Esse sistema é parte do nosso eixo de reserva natural. Ao identificar uma ameaça real ou simbólica, o cérebro envia um sinal ao corpo para liberar hormônios como adrenalina e o cortisol. O resultado? O coração acelera, a respiração encurta, as pupilas dilatam, o sangue sai da pele e vai para os músculos. O raciocínio lógico diminui, o corpo se prepara para lutar, fugir ou congelar. Esse famoso modo de sobrevivência é fundamental em situações reais de combate, mas, paradoxalmente, pode ser o maior inimigo de quem não o conhece. A maioria das falhas em confrontos reais e também em simulações intensas não se deve à técnica em si, mas ao colapso do controle emocional e motor diante da pressão. Aqui cabe um exemplo real que reforça esse ponto. Em um centro de treinamento policial dos Estados Unidos, instrutores filmaram a reação de candidatos e agentes diante de uma simulação de assalto a banco. O ambiente era controlado, mas envolvia gritos, sons de disparos, luzes piscando e caos ensaiado. Um dos alunos, até então com excelente desempenho técnico, errou 3 comandos simples consecutivos. Ele esqueceu de recolher a arma, perdeu o foco da mira e se moveu para a linha de tiro do parceiro. O que causou isso? Fadiga? Falta de habilidade? Não. Os exames mostraram que ele entrou em sobrecarga sensorial causada pelo estresse súbito. A sua capacidade de tomar decisão foi reduzida a quase zero por uma descarga intensa de adrenalina. Esse tipo de resposta, infelizmente, é comum e totalmente previsível quando o praticante não foi exposto a simulações de estresse durante o treinamento. E no Krav Maga, isso é ainda mais crítico. Afinal, esse sistema nasceu para atuar na emergência. Não há tempo para pensar, há tempo para agir. Daí a importância de simular o estresse em aula. E aqui uma pergunta. Você, como instrutor ou praticante, já simulou isso? Já criou o ambiente de perturbação sem humilhar e que desafia, sem agredir, que desorganiza o previsível para forjar a reação? É aí que entra a ideia de simulação de estresse de combate, ou a abreviatura fica com SEC. No contexto do nosso curso, a simulação de estresse de combate é um método pedagógico e técnico baseado na criação de ambientes controladamente hostis, que simulam o surgimento de estressores físicos, cognitivos e emocionais. E esses estressores são dosados para que o aluno aprenda a raciocinar sob pressão, a agir apesar do medo e executar a técnica mesmo em desconforto. Mas, cuidado, a simulação de estresse não é abuso emocional e muito menos exaustão irresponsável. A simulação de estresse de combate precisa ser feita com ética, com parâmetros claros, com propósito pedagógico, e isso começa com o entendimento dos seus elementos. Vamos citar alguns dos estressores mais comuns, utilizados em treinamentos intensivos de defesa pessoal.
estímulos auditivos, barulhos abruptos, gritos, ruídos contínuos, ambiente adverso, calor, iluminação reduzida, piso instável, ou ainda a incerteza informacional, ou seja, quando o aluno não sabe qual é a técnica que será testada. Temos também a cobrança de tempo, ou seja, execução sob cronômetro de uma tomada rápida de decisão. A pressão social é uma outra forma, ou seja, outras pessoas assistindo, filmagens, avaliação simultânea. Cada um desses fatores, isoladamente, já pode desencadear estresse. Quando combinados com técnica e cuidado, simulam o que chamamos de caos gerenciado. Um terreno ideal para treinar não só o corpo, mas o sistema nervoso de quem precisa atuar sob o risco. E aqui voltamos ao ponto central dessa aula. O treino técnico precisa ser acompanhado do treino emocional. E isso vale tanto para alunos iniciantes quanto para faixas pretas, instrutores e operacionais de segurança. Por fim, eu quero deixar uma provocação. Em algum momento da sua jornada no Krav Maga, você já experimentou um treino em que o maior desafio foi emocional e não técnico? Já sentiu a sua respiração acelerar antes mesmo do combate começar? Já hesitou diante de um parceiro agressivo? Já travou mesmo conhecendo a técnica? Essas experiências, se bem orientadas, bem supervisionadas e acolhidas de forma construtiva, são o que de fato molda o guerreiro. Porque no combate nem sempre vence o mais forte, vence o mais lúcido. E a lucidez, como dizia um instrutor do exército israelense, não vem do silêncio da técnica repetida, mas da familiaridade com o desconforto. Ela nasce quando o aluno aprende a respirar sobre gritos, a decidir em meio à confusão e a se mover com precisão quando o corpo quer apenas parar. Por isso, o nosso papel como professores e praticantes é criar ambientes que desafiem com propósito, que provem limites com ética e que fortaleçam com consciência. O estresse é um recurso pedagógico quando bem aplicado. Ele que transforma o praticante técnico em um praticante funcional. É ele que separa a performance decorada do comportamento intuitivo. E isso só é possível quando treinamos com intensidade controlada, com pressão dosada, com simulações seguras e, acima de tudo, com respeito à individualidade de cada aluno. Mas, atenção, todo esse processo só funciona se o corpo docente e os próprios alunos souberem reconhecer os sinais de que o estresse está ultrapassando o ponto pedagógico e entrando no território do esgotamento. Por isso, mais à frente, falaremos da fadiga de combate, um tema profundo que você vai explorar com mais detalhes no segundo módulo. Mas antes de encerrar, eu deixo aqui um convite à prática reflexiva. Eu quero que você anote ou registre, com a sua voz, se preferir, uma pequena lembrança. Relembre uma situação em que você estava em um treino ou em uma situação real e sentiu-se fora de controle, mesmo sabendo o que precisava fazer. Que sensações vieram à sua cabeça? Como o seu corpo reagiu? Como ficou a sua mente? E, principalmente, o que você faria diferente hoje à luz do que aprendeu nessa aula? Essa autorreflexão é o primeiro passo para treinarmos não apenas o corpo, mas a mente. Porque no Krav Maga, cada decisão mal tomada em estresse pode custar segundos. E segundos, em combate real, podem custar tudo. Na próxima aula, vamos mergulhar mais fundo
no que acontece com o corpo e o cérebro, quando o estresse se acumula e a exaustão se instala. Vamos falar sobre fadiga de combate, os efeitos neuroquímicos da sobrecarga prolongada e como treinar sem ultrapassar os limites físicos e emocionais do praticante. Nos vemos no módulo 2. E lembre-se, quem treina no desconforto decide com clareza. Até já!